Queridos, abram suas Bíblias em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, nós leremos o versículo 9. Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9. Leremos uma parte desse versículo, que diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Temos visto nesses dias, conversando sobre oração, que oração é esse instrumento que Deus nos chama para sermos alimentados por Ele. Na mensagem passada, conversamos sobre o Deus que nos chama para nos alimentar na despensa secreta dEle. A intimidade do Senhor Ele dá àqueles que o buscam. Vimos que Jesus Cristo nos ensina que a oração ela tem a pegada do relacionamento. Ela não é um monte de palavras mágicas soltadas em ordem ou desordem, com tagarelices, repetições. Não. Ela é racional, ela é intencional. Ela é o desejo de estar no local em que só eu e Deus estamos. E por não serem palavras mágicas, mas ser relacional, pela oração não ser estética, em que eu me visto ou que eu falo bonito diante de Deus, tem nada a ver com isso. Tem a ver com o coração aberto, com o amor sem máscaras. Viver sem ser o ator, o hipócrita, que muda as máscaras e ao mudar as máscaras ele também muda os seus personagens. Jesus Cristo então inicia o ensino dele sobre oração aos seus discípulos, dizendo: portanto orareis assim: Pai nosso que estais nos céus. Pode parecer uma contradição. Como assim? Jesus Cristo disse que não é para fazer vãs repetições ou repetições disso, e ele então dá uma fórmula mágica aí de uma oração. E como o tema da nossa série é oração, princípios que tocam os céus, eu não poderia deixar de dizer que Jesus Cristo não está ensinando frases mágicas, palavras mágicas. Ele está nos ensinando princípios que nortearão os nossos encontros com Deus. E acima de tudo, eles vão nos instruir a como caminharmos. Porque se oração é um relacionamento em que Deus nos chama para a intimidade dele, não é um conjunto de palavras que vai nos fazer íntimo de Deus. Mas é a forma como nós vemos Deus. Então Jesus nos apresenta a Deus da forma mais íntima e linda que nós podemos então ter. Deus agora não é, como diz o Alexandre, o cara que está lá em cima. Mas ele é alguém, como diz essa mesma música, é alguém que está conosco. É alguém que decidiu fazer parte da nossa história, porque ele escreveu e originou a nossa história. Jesus Cristo então nos ensina, usando uma expressão linda, que é a palavra Pai. No grego, Pai é Pater. Mas Jesus Cristo não falava grego. Ele falava aramaico ou hebraico. Sim. Ele falava grego? Sim, falava. Mas com o povo dele, com o povo de Israel no seu tempo, a língua comum do povo era o aramaico. O hebraico era para os doutores da lei, o grego para o comércio e o aramaico para os relacionamentos interpessoais.
Em aramaico, Jesus Cristo usa a expressão Abba, que no hebraico é uma expressão parecida também, Ab, que tem o seu significado dentro de alguns pilares. Primeiro, o Abba é alguém que traz origem, que origina outro alguém. O Abba também, focado na ideia de liderança, é aquele que lidera e decide. O Abba é aquele que gera, muito mais do que aquele que dá origem a alguma coisa, mas aquele que gera. O Abba é aquele que chama para vínculo, é aquele que instaura o vínculo conosco. Quer ver que em Lucas capítulo 3, quando se fala da genealogia de Cristo, ele começa falando sobre Cristo, que era considerado filho de José, e ele vai discorrendo toda a genealogia, passa por Davi, Jessé, lá atrás vai para Abraão, e daí anteriormente a isso, no fim dessa genealogia dizia Adão. Sete, filho de Adão, Adão, filho de Deus. O que esse texto pode nos mostrar e o que essa oração nos chama a vivermos diante de Deus? Quando Deus nos dá esse meio de graça para chamarmos Ele, para nos alimentarmos dEle. E não tem algo mais íntimo do que o seio familiar. Não há nada mais íntimo do que chamar um Deus que está nos céus dos céus, mas que resolveu habitar entre nós. Que por meio do seu Filho nos religou a Ele, para que novamente pudéssemos o chamar de Pai. Em Lucas capítulo 3, o evangelista começa com a figura aquilo que Paulo chama de segundo Adão. E ele termina com a figura do primeiro Adão que pecou. Paulo vai dizer que pelo primeiro Adão entra o pecado, a morte, a destruição, a desconexão com Deus, a ruptura total do homem com Deus, o homem debaixo da ira, o homem como inimigo. Mas pelo segundo Adão, Paulo diz que vem a vida. E o segundo Adão nos chama de filhos. O segundo Adão nos chama de amigos. Somos servos? Somos servos. Temos que honrar o nosso Deus como Senhor das nossas vidas, sim, mas por meio da oração. Deus nos convida a vivermos um relacionamento muito mais íntimo, um relacionamento muito mais poderoso, que é a paternidade de Deus conosco. E o princípio que eu quero trabalhar com os irmãos nesta noite é que o nosso Pai é fantástico. Porque Ele se revela todo-poderoso. Ele se revela um Deus libertador, um Deus gracioso, um Deus amoroso, um Deus que se atenta ao seu povo. Olha como Ele fala para Moisés dizer: diga ao faraó, Israel é o meu primogênito. Quando Ele fala para Oséias dos filhos dele, um dos filhos significava não meu filho, não meu povo. No final da profecia de Oséias, ele diz que ele ia restaurar o povo de Israel e o povo de Israel seria novamente chamado seus filhos. E a gente tem que entender agora que Jesus Cristo, Ele está falando com os seus discípulos no Sermão do Monte. Tem uma multidão ouvindo, mas Ele está falando para os discípulos. Porque a oração é um meio de graça que Deus nos deu. Que Deus deu aos filhos dele, que são filhos por adoção por meio de Cristo Jesus, que é aquele que nos ensina dizendo: o Pai é nosso agora. O segundo Adão,
Ele nos ensina a vivermos uma vida na identidade de filhos, em todos os sentidos, honrando a Deus como Pai, obedecendo a Deus, como o próprio Senhor Jesus Cristo diz, que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Mas sabemos que nós temos uma nova identidade, nós somos uma nova geração, nós somos um novo povo que Deus fez, que Deus gerou, esse Abba maravilhoso que nos origina e nos gera por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse Abba que decide nas nossas vidas, que nos lidera como bom pastor, o pastor lá do Salmo 23, que diz: o Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta, Ele me leva para pastos verdejantes, locais de descanso, Ele me guia, Ele me protege no local de morte, da sombra da morte. Ele prepara uma mesa para mim. Não tem nada mais íntimo do que vivermos um relacionamento com um Deus que é todo poderoso, mas que decidiu se relacionar conosco, criar vínculos, ser o nosso Abba, o nosso Pai querido. E assim, queridos, Jesus Cristo fala que esse Deus não é um Pai qualquer, é o Pai que está nos céus. Porque talvez o seu relacionamento com o seu Pai, ou a visão de paternidade sua, pode estar totalmente distorcida. E eu te convido a viver uma vida, Jesus Cristo nos convida a viver uma vida de oração para que entendamos qual é o real sentido de paternidade. A nossa paternidade mesmo, se você é pai, se você deseja ser pai, a sua paternidade ela pode ser transformada e deve ser transformada aos moldes da paternidade de Deus conosco. Um exemplo clássico na história da igreja é o de Martinho Lutero. Martinho Lutero tinha uma grande crise no seu coração, porque teve um pai biológico severo, grosseiro, autoritário, déspota. E toda vez que ele ouvia da igreja que Deus era Deus Pai, na imagem dele, estar diante desse Deus, ele só podia fazer uma coisa: se autopenitenciar. Lutero foi então para o monastério. E lá ele tentava alcançar o amor desse Deus de todas as formas, como ele tentou alcançar o amor do pai dele, sem sucesso. Sem ele saber ainda que ele não precisava de nada disso. Que o Evangelho nos revela uma verdade impactante aos nossos corações. Que não é o homem buscando a Deus no início de tudo. É Deus buscando o homem para que esse homem possa saber como buscar a esse Deus. É Deus se revelando a este homem. É Deus pagando preço por este homem. Então Lutero se depara com as doutrinas da graça nas Escrituras. A salvação pela graça, por meio da fé, o justo que foi justificado por Deus. E ele entra em parafuso e diz: como assim? O Deus que eu pensava existir como um pai cruel, na verdade nunca foi cruel. Embora sendo justo, sendo santo, podendo nos destruir, podendo nos aniquilar, ele decidiu nos amar, ele decidiu entregar o seu único filho, ele decidiu amar esse mundo, ele decidiu pagar o preço dos nossos pecados, para que todo aquele que crê em Cristo Jesus seja salvo e o chame de Pai. E o nosso Pai é fantástico, porque ele não mede esforços. Quando então Lutero
reconhece a graça maravilhosa de Deus, ele se rende a um Deus todo-poderoso. E a vida de oração de Lutero se intensifica porque agora ele está diante do Pai amoroso. Diante do Pai que disciplina, mas disciplina porque ama os seus filhos. O Pai que não aponta o caminho, mas o Pai que anda junto. Porque o nosso Deus, ele não criou as coisas e abandonou a nossa criação, as nossas vidas, não. O nosso Deus criou. Ele decidiu nessa história, ele interviu nessa história, para que eu e você pudéssemos hoje ouvir essa mensagem, dizendo: Deus, nós te adoramos, porque o Senhor é o nosso Pai fantástico. Quase todas as noites eu tenho a alegria de dizer às minhas filhas antes de dormir: filhas, papai te ama. Papai ama vocês. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: existe alguém que ama vocês muito mais do que o papai. Papai do céu, por meio de Jesus Cristo. E o amor dele é que ensina o papai a amar vocês cada dia mais. A paternidade não mudou, mas ampliou a minha visão sobre a graça de Deus. Quando minha Pri esteve grávida de todas as minhas filhas, das minhas 3 filhas, eu achava que eu não conseguiria, por exemplo, quando eu ouvi a notícia, eu estou grávida, eu fiquei assim, algo no meu coração se moveu, algo no meu coração mexeu comigo e um amor acendeu profundamente no meu coração. Era o amor pela Sofia. Sofia não falava comigo, Sofia não me via, Sofia estava sendo gerada, ela ainda era uma substância sem forma ali, ó. Mas eu já amava tanto. E quando Cristo nos ensina a chamar a Deus de Pai, eu só me lembro da fala de Jesus Cristo dizendo: olha, se um pai ouvir de um filho: pai, me dê pão, eu vai dar pedra, escorpião. Agora, se um pai terreno que é falho faz isso pelos seus filhos, imagina o Pai Celestial. O Pai Celestial não poupou o seu único filho. Ele, porventura, nos pouparia qualquer outra coisa. Abrace esse Pai amoroso. Chame Ele para o seu local de alimento. Entra na despensa de Deus, entra no secreto, no local onde só vai estar você e Deus. E deixa Deus te abraçar nessa noite. Deixa Deus te envolver com o amor dele. Talvez você pense que Deus seja uma pessoa cruel, alguém que abandonou o mundo. Não, Deus é aquele que está aguardando a sua vida e o seu coração, e Ele quer abraçar você. Não entre numa rotina em que você esquece que Deus é muito mais do que um ser de uma religião. Deus é um Pai amoroso que, por meio de Cristo Jesus, nos faz seus filhos. Ele nos reconciliou por meio de Cristo para que nós nos tornássemos família dele. Somos amados do Pai e o Pai é amado por nós. O apóstolo João diz: nós amamos ao Senhor porque o Senhor nos amou primeiro. Mas nós amamos ao Senhor. Nós conhecemos esse amor e esse amor nos constrange, nos molda, nos move, nos transforma. Eu queria convidar você, querido, nessa noite, a viver um relacionamento com esse Pai Celestial. Deus diz: pode uma mãe abandonar o filho que ainda mama? Isso é estranho. É difícil mesmo isso acontecer, mas é possível. E Deus diz: ainda que seja possível. Agora Deus invoca a sua paternidade e diz:
ainda que isso seja possível, eu, Senhor, jamais te abandonarei. O Senhor não abandona os seus. O Senhor não te abandonou. Deixe a sua identidade de filho falar ao seu coração nessa noite. Ouça de Deus que por meio de Cristo Jesus você agora é filho amado em quem Deus se compraz. Os seus pecados estão marcados na cruz de Cristo. Agora você é filho amado em quem Deus se compraz, porque Ele pagou a conta para você ser agraciado dele. Deixa a graça de Deus entrar na sua história. Deixa o amor de Deus invadir sua vida. Se relacione com esse Pai amoroso. Termino contando a história de Madre Teresa de Calcutá. Ao ser questionada sobre oração, perguntavam para ela: Madre, você ora? Ela dizia: oro todos os dias. E por que você ora, Madre? Perguntou uma repórter. Ela: para que Deus fale comigo e eu fale com Ele? A repórter, muito capciosa, falou: mas Deus fala com você todos os dias? A Madre disse: não, nem todos os dias. A repórter, achando que botaria Madre Teresa de Calcutá em xeque-mate, perguntou: mas então por que a senhora ora? Por que a senhora, então, todos os dias ora, Madre? Não é perder tempo? Ela disse: não, meu filho. Eu estou na presença do Pai. E só de estar na presença dele já vale muito. Ele não precisa falar nada, porque é o momento mais íntimo que nós podemos ter. E a forma mais íntima que nós podemos dizer a Ele, aquele que nos originou, aquele que venceu as nossas enfermidades, os nossos pecados, aquele que nos gerou por meio do seu Filho na cruz de Cristo, aquele que lidera o seu povo para toda a eternidade, aquele que estabeleceu um vínculo eterno por meio de Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Viva o amor do Pai. Confie poderosamente nele, porque esse Pai, ele é fantástico. Quer transformar a sua história, quer te abençoar, quer mudar a sua vida, quer dar-se a conhecer a você, porque a intimidade do Senhor é dada àqueles que buscam a Ele. Pai nosso, que estás nos céus, que o Senhor Jesus te abençoe, querido, que o Senhor Jesus Cristo abençoe sua vida. Oremos ao Senhor. Santo e eterno Deus, te louvamos por esta noite bendita. Pedimos a unção, o cuidado e a graça do Senhor sobre os teus filhos. Te louvamos por podermos ser chamados teus filhos. Porque o Senhor é o nosso Pai, amoroso e bendito. Pedimos a bênção do Senhor sobre o teu povo. Que seja a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, e a amizade, o consolo, o cuidado do Santo Espírito de Deus sobre sua vida, meu irmão e minha irmã, e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra. E nós oramos isso em nome de Jesus. Amém e amém.